Oi, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Camila, eu sou da Ateliê Cândido Artes e hoje eu vim aqui compartilhar com você. Vamos fazer juntas uma capa para caderneta de vacinação com aplique de gatinho 3D. Eu acho que é interessante nessa aula você entender como é a montagem da peça e depois você pode fazer ela em outros temas. Esse foi uma encomenda especial que eu fiz, esse é o resultado final. E a parte interna ele tem duas abas, dois bolsos para cartão de convênio e a parte de fora ele tem um bolso com zíper. Eu vou deixar um vídeo aqui mostrando todos os detalhes. É uma peça que assim, o custo de material dela é de em torno de R$9. Mas ele tem um custo mais elevado para você vender porque ele tem muito trabalho agregado. É uma peça que se diferencia das concorrentes porque a maioria das pessoas não fazem um trabalho tão personalizado, não tem tanto bordado, não tem tanto aplique, não tem tanto detalhe. Então, assim, o que diferencia essa peça do meu ateliê de eu vender mais do que as concorrentes é a questão do acabamento, do detalhe, de justamente conversar com o cliente. Eu faço no tema, ele escolhe as estampas, tá? Eu trabalho dessa forma. Se vocês quiserem que eu comente mais sobre como é trabalhar por encomenda, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo falando como é o meu processo de trabalho de pegar as encomendas. Então vamos lá. O tempo de confecção é de aproximadamente 4 horas. O custo eu já falei que é em torno de R$9 o custo de material e eu vendo essa capinha entre R$43 e R$55, tá? Se você tiver qualquer dúvida, é só perguntar que eu respondo. O link para impressão dos moldes vai estar aqui na descrição do vídeo. Para você achar o link, aqui embaixo ó, tem o título do vídeo, tem um triangulinho, uma setinha. Você clica nela, vai abrir a descrição e ali tem o link onde você vai imprimir os moldes em tamanho natural. É muito simples. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, gente, é uma super ajuda para mim. Curta os nossos vídeos, compartilhe com as amigas e vamos para a aula? Para a gente fazer a base da nossa capinha, o que eu fiz? Eu peguei meu tecido principal, que é essa estampa de gatinho, e recortei um retângulo de 39 centímetros de comprimento por 27 centímetros de altura. E eu peguei também a mesma medida na manta resinada R1, que é aquela que tem cola somente de um lado. O que eu fiz? Eu vou fazer nessa peça o quilt diamante, que é quando a gente traça linhas no ângulo de 45 graus, linhas paralelas. Deixa eu mostrar aqui de perto, deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo? Eu já risquei aqui com lápis. Eu gosto de usar o lápis 6B. Ele é um lápis macio, que a gente compra na papelaria e depois que a gente costura ele não fica aparecendo. Agora eu vou lá pro ferro de passar, bem quente, para grudar essa manta no meu tecido principal e vou fazer aqui as minhas costuras, que é uma costura reta. É um quilt simples, né, que eu acho que fica muito bonito, muito chique. E eu vou usar aqui uma linha que apareça o menos possível, que eu não quero tirar a atenção dessa estampa que é muito fofa. Então, gente, tá aqui a base, eu quiltei e depois a gente vai refilar para ela ficar com 36 centímetros de comprimento por 24 de altura. Por que a gente já não corta na medida final? Porque quando a gente coloca sobre a manta e quilta, ele pode encolher um pouquinho devido às costuras. Então é melhor você quiltar e depois refilar para o tamanho final, que será 36 de comprimento por 24 de altura. Agora a gente vai para os bolsos. Essa capinha tem um bolso externo. Eu peguei aqui uma estampa principal e cortei 24 de comprimento por 12 de altura. Peguei do meu tecido composê, que é um tecido xadrez, 24 por 6, levei ao ferro, dobrei ao meio. E eu vou estar usando aqui o zíper de metro. Se você não tiver o zíper de metro, você pode usar o zíper pronto. Só que eu aconselho sempre comprar maior que a nossa peça, porque fica muito mais fácil de costurar. Agora eu vou costurar então o zíper aqui, nessas duas partes, né? Primeiro eu vou passar aqui,
depois nessa, e a dobra do tecido vai ficar por esse lado de cima de acabamento. E no meu bolso externo, eu vou colocar aqui no cantinho, para dar um charme, esse aplique, que é uma patinha de gato. Deixa eu mostrar de perto. Ele é feito em feltro e eu utilizo o termocolante permanente, que é aquele que a gente não caseia. Como que eu faço? Eu utilizei aqui duas cores, o creme no fundo e os detalhes aqui dos dedinhos e a palma do gatinho, num tom de rosa, próximo aqui da minha estampa. Primeiramente, eu vou no meu termocolante, risco no papel os moldes e vou no ferro de passar a fixar. Aí é só recortar, reposicionar e colar com ferro. Aí você vai falar assim, Camila, mas feltro não pode com ferro quente, e realmente não pode. Você tem que tomar o cuidado de toda vez que você for levar o ferro, você cobrir com tecido 100% algodão, que não vai queimar o seu feltro, não vai estragar aqui o seu aplique, tá? Para quem não conhece, o termocolante definitivo, ele é um pouco diferente daquele comum. Deixa eu mostrar aqui. Eu uso, gente, eu não tenho marca, assim, as pessoas perguntam, mas eu não me apego em marca. Eu compro o que eu achar aqui na minha cidade, eu peço pela internet. Não tem marca favorita assim, não. Todos que eu usei até hoje eu gostei. Ele de um lado, o papel parece um papel manteiga, né? E do outro, que é a película, ela é tipo um plastiquinho, olha só que interessante. É um plástico, ó, transparente. A diferença desse pro que precisa casear, ele não tem aquela cola, então assim, se você for fazer alguma coisa com muitas partes, é interessante você alfinetar. Então a gente sempre risca no lado do papel, recorta com a sobra e vai ao ferro, se for com feltro, sempre cobrindo. O próximo passo aqui, para me fixar lá no meu bolso, eu vou tirar, ó, tá vendo como ele é brilhoso? E vou fixar com ferro lá, vou posicionar, cobrir com o meu tecido 100% algodão e esperar alguns segundinhos. Então, eu tô aqui com a frente do meu trabalho pronta, né? Aqui tá sem forro. E eu escolhi o tecido xadrez para fazer o composê. Então, sim, gente, as duas partes tem que estar bem passado a ferro, lisinho, esticadinho. A gente vai sobrepor as duas. E agora a gente vai na máquina passar um ponto zigue-zague por toda a volta. E depois que a gente fez isso, você vai recortar o excesso. É importante deixar esse excesso do forro maior, porque fica muito mais fácil de costurar e não tem perigo de faltar tecido, tá? Então, tá aqui, eu passei, olha só, o zigue-zague por toda a volta e recortei o excesso. Olha só como que fica um trabalho limpo, né? Não vai ter aquele avesso sujo que a gente fala, cheio de costura. E agora eu vou vir com o meu bolso pronto, vou posicionar e vou costurar ele aqui na parte principal, na parte externa da nossa capinha. Eu recortei, já tirei fora o excesso do zíper que tinha. E muito importante, gente, sempre dá uns pontinhos no começo e no final do zíper para não acontecer de escapar o cursor, depois dá um trabalhão pra gente conseguir colocar de novo. E outro detalhe, eu preguei o zíper e a gente sempre rebate com uma costurinha de cada lado para dar acabamento. Então tá aqui o bolso, costurei ele toda a volta, né? E já tá com o apliquezinho aqui também. E agora a gente vai fazer as duas abas e o bolso interno. Eu vou estar usando o papel, esse papel que a gente chama de esse plástico que a gente chama de translúcido, mas se você não tiver, pode ser o plástico cristal. Você vai precisar de duas abas dessa, elas têm 24 de altura por 13 de largura, então esse é 2 vezes. E esse daqui, o mais estreito, que é pro o bolso do cartão do convênio, ele tem 24 por 8,5 de altura. E daí, a gente vai fazer o acabamento dele com viés.
Eu vou usar o viés pronto largo, eu dobro ele ao meio, vinco bem. E daí, é mais fácil de costurar. Porque você só precisa vir encaixar ele aqui na nossa abinha e passar uma costura. Eu tô usando ponto decorativo que minha máquina tem. Se sua máquina não tiver, pode ser um zigue-zague, pode ser o ponto reto mesmo. E também é opcional, ó, aqui já tem uma abinha pronta, eu coloquei um bordado inglês, ó, e o ponto decorativo eu fiz numa cor contrastante aqui pra dar um charme, tá? Então a gente vai fazer esse acabamento com viés nos dois bolsos e depois esse menor, ó, eu risquei aqui com lápis no meio. A gente vai pegar e sobrepor sobre um desses bolsos e vamos passar uma costura aqui no meio, mas eu já trago pra vocês verem como fica. Então tá aqui os bolsos finalizados, olha só, eu peguei aquele menor e costurei aqui sobre o maior. Eu optei por não colocar o bordado inglês aqui no de cima, porque senão eu achei que ia ficar muito over, muita coisa. Aí agora eu vou posicionar esses dois bolsos, as duas abas, né? E vou costurar pra prender elas aqui na minha base. Então, gente, ó, fixei as minhas duas abas e desse lado de cá, que é o lado que seria o lado de trás aqui da capinha, você vai pegar um pedaço de fita de 12 centímetros. A gente queima a pontinha para ela não desfiar, você vai dobrar ela da forma que tá aqui, ó, dobrada ao meio, e vai costurar aqui, que ela vai ser o fechamento aqui da nossa capinha. Depois aqui na frente é só colocar um botão para fechar. E o acabamento aqui por toda a volta, eu vou fazer com o viés que eu fiz desse mesmo tecido e vou mostrar pra vocês como que aplica. Então, gente, eu cortei o viés com 4,5 centímetros de largura e no início você vai dobrar a pontinha dele desse jeito. É sempre bom começar mais ou menos tipo no começo, no meio da peça, porque fica mais fácil para arrematar o viés. E não tem segredo. A gente vai colocar aqui e vamos costurar com uma linha reta, ponto reto. Quando estiver chegando próximo ao fim, eu gosto de pegar um alfinete para deixar marcar aqui a distância de um pezinho de máquina, que é onde a gente tem que parar de costurar para poder fazer o canto mitrado. Então eu coloco esse alfinete e vou costurar até aqui no meu alfinete e dar o retrocesso. Olha só, ficou a distância aqui, ó, de um pezinho de máquina sem costurar. Agora a gente vai fazer a dobra pra ficar o canto mitrado perfeito. Meu viés tá descendo, eu vou virar ele pro meu lado oposto. Ele vai ficar aqui, ó, como uma continuação do meu trabalho. Vinca bem. E agora eu viro ele de volta pra cá. Arruma bonitinho. Alfineta pra não sair do lugar e eu começo a costura desde aqui do começo com retrocesso.
Mais uma vez, chegando no final, vou marcar aqui a distância de um pezinho de máquina, que é onde eu tenho que parar de costurar. Dou o retrocesso. E vamos dobrar. Então tá aqui, ó, meu viés tá descendo, eu vou virar ele pro lado oposto, vinca bem. Então aqui ele vai ficar como a continuação do meu trabalho e dobro ele novamente aqui em cima. E alfineto para ficar mais fácil e começo desde o início com o retrocesso. E eu vou fazer isso nos 4 cantos. Tô chegando aqui no final, né, onde eu iniciei o meu trabalho. Você vai continuar costurando normalmente até você ultrapassar um pouquinho aqui esse início nosso que tá dobrado. Então tá aqui, eu passei o viés por toda a volta, agora a gente vai virar esse viés pro outro lado. E você vai ver que o canto mitrado, ó, ele já fica perfeitinho. Agora a gente vai virar e vamos alfinetar todo esse viés para fazer a última costura. Como que você vai fazer? Vai pegar a pontinha dele, deixa eu dar um zoom aqui. Vai chegar até na borda do nosso trabalho e vai dobrar novamente e alfinetar. Essa dobra tem que ficar, tá vendo a nossa primeira costura? Ela tem que ficar uns 2, 3 milímetros para cima dessa costura aqui, tá? E é só fazer isso por toda a volta. Então, gente, tá aqui. Tem que alfinetar bem alfinetado para não acontecer de sair do lugar e depois escapar a costura. E essa última costura a gente vai fazer aqui pelo nosso lado direito. A gente vai costurar, a gente vai colocar bem aqui, ó, entre o meu viés e a minha aba. É aqui que a agulha tem que bater pra gente costurar e não aparecer, fica aquele acabamento bonito. Então, gente, cada pecinha do gatinho a gente vai cortar 2 vezes no feltro. A gente vai eu tô costurando com linha de costura mesmo da máquina. Um fio de linha na agulha, porque é uma peça pequena, a gente quer que ele fique delicado. E o ponto que a gente vai usar é o chuleado e não o caseado, porque eu acho que o caseado fica meio pesado aqui no caso, tá? Mas é bem tranquilo. Eu peguei então minha linha, dei um nó aqui na ponta,
Vou inserir aqui no meu feltro, aqui entre as duas camadinhas. E vou dar uma primeira laçada aqui. Ó, passa por dentro. E agora a gente vai fazendo aqui a parte do chuleado. É bem tranquilo, ó. Insere a agulha um pouquinho para frente e torce. Torce não, né? Que ele já vai ficar torcidinho. É só isso. Ele tá bem claro, não tá dando pra enxergar direito. Deixa eu ver se ele dá um zoom aqui. Pra vocês verem como fica. A gente pega na beiradinha. E vai fazendo pontinhos pequenos. E a gente vai fazendo isso por toda a volta, sem puxar muito, tá, gente? E a gente vai fazer até deixar um espacinho aqui que a gente vai colocar o enchimento. Então, gente, eu terminei aqui, né? Deixei aqui meu espaço. Aqui, ó. Um espacinho aqui pra mim encher. Eu gosto bastante de usar um pincel velho com serdatura. E a gente vai usar o plumante, que também a gente compra por fibra siliconada, tá? A gente vai colocar bem pouquinho, que a gente não quer que ele fica muito estufado, estourando, sabe? E com o pincel a gente vai ajeitando ele nos cantinhos. E agora a gente vai... vocês podem ver que ele não tá muito cheio, né? Que nesse caso não tem necessidade de estar muito cheio. A gente vai continuar aqui o nosso chuleado. Terminou, a gente vai dar um nozinho. Na realidade, eu gosto de dar 2, pra não ter perigo. E a gente vai esconder essa linha aqui, ó, antes de cortar. Você enfia aqui, esconde ela lá dentro, puxa. E daí sim você vai cortar, pra não ficar aquela pontinha. E ficou assim o corpinho. Você vai fazer isso com todas as peças. Então, a gente tem aqui todas as peças do nosso gatinho costuradas e cheinhas. As duas patinhas também, a gente coloca um pouquinho de plumante dentro. O rabinho também, um pouquinho de plumante dentro. E a cabecinha, como que eu fiz? Eu cortei 2 partes. A orelhinha você corta também apenas 2 de cada, que não é duplo. Você encaixa aqui a orelhinha antes de costurar. Você pode colar essas 2 partes com cola quente ou com aquela cola universal. Essa parte aqui da bochechinha do nariz também colei e bordei o bigodinho dele. O olhinho, para ficar fundinho, você dá 2 pontinhos aqui
E cola uma meia pérola. Eu gosto porque, olha, ela dá um brilho, parece que tá vivo, assim, né? Com aquele olho brilhoso, um olho vivo. Agora, o que a gente vai fazer? Arruma as peças. Você pode alfinetar para ficar mais fácil, né? Para ver como que vai ficar na posição. E a gente vai colar aqui com cola quente, tá? E a mantinha do gato, como que é? Você vai pegar e riscar no tecido, ó, tá dobrado aqui, né? Direito com direito. Um quadrado de 11 por 11 e eu sobrepus sobre uma manta fininha para ele ficar fofinho. Agora eu vou costurar toda a volta, deixando aqui, ó, um vãozinho para mim desvirar. Então tá aqui, costurei toda a volta, recortei o excesso. Agora a gente vai desvirar pela abertura. Com a ajuda do cabo do pincel, ó, ou da tesoura, você vai nos cantinhos para desvirar bem certinho. E essa abertura aqui, a gente vai fechar com um ponto invisível. E eu vou passar uma costura aqui em volta, só para ele ficar com mais cara de mantinha. Então, gente, deixa eu mostrar como ficou a mantinha finalizada, ó. Quadradinho, passei aqui uma costurinha para dar um charme e a gente vai usar ela dobrada ao meio. Eu vou usar dois tipos de cola para colar. A cola quente, que ela tem aquela ação instantânea, e a cola pano, que ela ajuda a fixar melhor no tecido, tá? Aqui eu vou dar um pinguinho de cola para ele ficar no lugar. Eu já tenho aqui a minha gatinha finalizada. Coloquei aqui um lacinho para dar um charme, todas as partes estão coladas. Então agora eu vou posicionar aqui aonde eu quero que as partes ficam. Essa tag com o nome, eu já ensinei no canal, vou deixar aqui no card para vocês. E agora é só colar, então vou usar a cola quente e a cola de tecido. Eu venho aqui em volta, eu vou passar a cola quente. E no meio, eu vou passar a cola de tecido, ó. E eu vou fixar ele aqui no lugar, então. E aperta. A mesma coisa eu vou fazer com o meu gatinho e com a minha cobertinha. Então, gente, esse é o resultado final da nossa capinha. Aqui eu coloquei, ó, o botão para fechar. A parte interna, então, tem duas abas e aqui 2 bolsos para cartão de convênio. E na parte externa tem o bolso com zíper. Eu sempre decoro o bolso, gente, com uma fitinha ou, que nem aqui no caso, eu usei umas perolazinhas, porque fica bem delicado. É mais um detalhezinho que a gente dá um carinho mais na peça. E eu também coloquei aqui, ó, um lacinho na nossa gatinha. Então é isso, gente. Se você gostou, peço que você curta, compartilhe com as amigas, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão ou um elogio. Um grande beijo e até a próxima!